Você vai ver esse vídeo aqui, ó, da Tenente Antônio João. Quem está com a gente no YouTube, no canal do YouTube Jovem Pan Joinville, ontem a gente comentava sobre as mudanças no entorno da rua Tenente Antônio João, que era mão única, agora tem duas vias, né? E aí o motorista se embananou todo ali. As mudanças aconteceram no final de semana e quando chove, principalmente, que a gente tem uma situação de trânsito bem mais complicada, ó, esse é o vídeo aí que a gente comentou. Nem para frente, nem para trás. Isso aí foi um vídeo que o morador fez ontem. E aí, segundo ele, é o seguinte, é assim, 7h30 da manhã, é assim meio-dia, 1h30 da tarde, 5h30 da tarde. Então não vai nem para frente, nem para trás. Motorista que desce do prédio ali, ó, tem carro em cima da faixa amarela, onde passa o ciclista. Uma situação um pouco difícil para entender ali. Bom, nós vamos fazer um bate-papo hoje com o professor Murilo Teixeira Carvalho, professor da Univille e também na UDESC, para a gente comentar um pouquinho sobre mobilidade, o que se pensa, né, sobre esse tema atualmente. O Murilo é arquiteto e urbanista e professor, já foi coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univille, hoje leciona nas duas universidades e foi presidente, inclusive, do antigo IPUG, né, que era o órgão de planejamento urbano aqui de Joinville. Professor, bom dia, meu caro. Tudo bem? Bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Marco. Professor, o que a gente está vendo ali é relato, né, do morador da região, do entorno ali da Tenente Antônio João em relação às mudanças, né? O morador está com razão neste momento de não entender o que aconteceu ali? Razão sim, né? Principalmente o morador, quem é mais próximo, ali acaba sentindo mais, né? Toda mudança de trânsito ela é complicada, ela leva um tempo ali de adaptação, de ajuste. Então, não acontece de imediato. E aí esses moradores vão ter que ir se ajustando. Me preocupou um pouco, eu acho que talvez fosse uma mudança que poderia ocorrer em outro momento, um momento onde a obra estivesse mais completa, porque ela realmente, aparentemente, tem trazido mais conflitos do que o que tinha antes, né? E quem é mais atingido é quem mora, quem leva a criança do colégio, é quem circula por ali próximo, porque quem faz deslocamentos maiores consegue, hoje com o Waze, tudo buscar um caminho alternativo. Então a gente tem sentido isso, os moradores ali bastante preocupados, né, com o seu dia a dia ali, a mobilidade. Agora, professor, a Tenente Antônio João, ela é uma via importante porque leva para o aeroporto, para as universidades, inclusive, e até agora ela tinha sentido único. De repente você muda. Quer dizer, essa cultura, né, de acesso ao local também, não acaba sendo um retrocesso em algum momento? Sim, eu falo sempre que o ideal, claro, é um pouco utópico, que todas as vias fossem em sentido único. Nós teríamos muito mais segurança e fluidez para a cidade. Né? Mas ao longo do tempo a gente vai conquistando alguns sentidos únicos. Né? A Tenente Antônio João, o binário da Tenente com a Santos Dumont, foi uma conquista árdua, foi uma discussão muito forte ali para conseguir implantar o binário. E realmente me surpreende um pouco agora essa volta para um pequeno trecho ali que nós estamos com sentido duplo de novo. Então você gera vários novos conflitos que dificultam a circulação e que trazem até uma certa insegurança também para quem está, para o pedestre que está ali atravessando a rua, tem que ter mais atenção ao lidar com a travessia dessa via, né? Então, nesse ponto, eu acho que seria um retrocesso. Às vezes ela é temporária, às vezes é porque eu preciso passar por uma próxima etapa e durante um tempo eu preciso desse sentido duplo, né? Eu não tenho conhecimento de todo o projeto da duplicação da Santos Dumont, né? Então não posso falar se isso é temporário ou não. Mas a Tenente Antônio João ela acaba tendo, inclusive, o que a gente chama de rotatórias, né? E isso acaba facilitando ou em algum momento até prejudica esse trânsito ali? Olha, no caso, a rotatória, ela sempre facilita a fluidez. Isso é líquido e certo. Tá? É melhor do que um semáforo. Ela tem que ser bem implantada, né? Hoje, na Tenente Antônio João, nós não temos a rotatória. Sim. A rotatória está acontecendo hoje na Santos Dumont. Perfeito, né? Perfeito, lá em cima. Então, essa rotatória me preocupa bastante. Essa me preocupa por questões de possíveis acidentes. Hoje ela é uma rotatória deslocada. O que acontece? Me permite a fluidez,
mas ela funciona como rotatória quem está vindo da Zona Sul para a Zona Norte, mas de quem vem da Zona Norte para a Zona Sul, ela funciona como uma conversão à esquerda. E tem uma placa de pare ali que surge na Santos Dumont meio que do nada, então isso me preocupa bastante, porque aí envolve segurança. Tá? Então esse eu acho que é algo que a prefeitura tem que dar uma olhada lá, ver o que pode ser feito para ampliar a segurança nessa questão. Pois é, a prefeitura, durante a semana está até sendo questionada, né, pelo jornalismo aqui da Jovem Pan, sobre essa questão que está incomodando os moradores ali, Tenente Antônio João e as ruas ao entorno ali também. A prefeitura diz o seguinte, né, como a mudança começou nesta semana, a equipe está acompanhando diariamente para verificar se há alguma melhoria que pode ser implementada ou se é apenas o tempo natural que leva para os motoristas se habituarem com o novo projeto. Então a prefeitura tá nessa, né? Está aguardando para ver se as pessoas se acostumam ou não e, né, se o berreiro, digamos assim, no bom sentido da palavra, continuar, a prefeitura obviamente vai ter que tomar alguma atitude ali para ver se faz alguma melhoria, alguma mudança. Agora, a pergunta que faço para o senhor, que é professor desse tema, qual é o tempo necessário ou ideal para que, primeiro, as pessoas se acostumem com o novo projeto ou tem que sentir ali a temperatura no local, ou não existe uma regra em relação a tempo? O que se faz nesse caso, hein, professor? Normalmente é uma semana, 10 dias para uma acomodação, né? É natural, o procedimento é esse, a prefeitura tem que estar lá acompanhando, ver o que pode ser ajustado, tempo de semáforo, a melhoria de uma faixa, algum redesenho, então algo que é possível ser feito. Então acho que o caminho é por aí, né? Me preocupou um pouco aquilo, eu acho que talvez pela mudança que foi feita, ela poderia ter ocorrido já direto, quando tiver toda a obra duplicada ali, aí sim acontecer essa mudança. Porque essa mudança, ela não está trazendo, se a gente olhar assim, o problema está ali no cruzamento. Apesar de ser o projeto de duplicação da Santos Dumont, o impacto dela é na Tenente Antônio João, né? O conflito antes era na Dom Bosco com Piratuba, Tenente Antônio João. E esse conflito continua ali, né? Não está sendo resolvido. Então esse é o grande problema. Por isso um certo receio de que depois da acomodação, permanecer com os mesmos problemas ou até talvez ampliar um pouquinho o que já existia, né? Vamos torcer que não, vamos torcer que os ajustes da prefeitura tragam bons resultados e no final todos nós aqui iremos agradecer pela melhoria. Porque aí faz mais sentido e facilita a vida de todo mundo, né? Então, vamos aguardar essa semana, né? Talvez a semana que vem, enfim, porque principalmente dias de chuva, o motorista está dizendo o seguinte, a gente viu o vídeo ali, né? Fica intransitável, quem mora ali não consegue ir para frente nem para trás. E tem um outro ponto também, né, professor, que é o comportamento do motorista. A gente viu na imagem, se puder colocar a imagem novamente, durante o nosso bate-papo aqui, porque o motorista, ele não tem para onde ir, ele para em cima da faixa de pedestre, ele para em cima da faixa para o ciclovia, e aí vira um cenário sem qualquer condição de trafegabilidade, né? Esse é aquilo, eu estava acostumado a fazer um deslocamento para a universidade em 10 minutos quando entrei há 30 anos atrás, hoje eu levo 40 minutos. Né? Então, é algo que vai nos tirando um tempo nosso, né? E isso vai nos deixando um pouco mais impaciente. Né? E nesse momento é pedir que todos respeitem a legislação, respeitem os espaços que estão ali definidos. Nós temos o ciclista, nós temos o pedestre, todos têm direito à via, né? Então vamos respeitar esses espaços e aguardar essas acomodações aí, esses ajustes, para que a gente tenha um fluxo melhor aí na cidade e principalmente uma cidade mais segura, né? Certamente. Professor, para a gente finalizar e falando de outras regiões da cidade também, é o seguinte, como é que o senhor analisa hoje a questão da mobilidade na cidade inteira? Assim, a gente certamente tem desafios que vão continuar, mas a Zona Sul, independente desse cenário que a gente está vendo ali na Zona Norte agora, atualmente, a Zona Sul acaba sendo o principal ponto de atenção da cidade? Sim, eu acho. Primeiro que a Zona Sul é onde vai mais crescer, né? Onde a população vai continuar aumentando em índices maiores que o da Zona Norte. Nós temos uma dificuldade topográfica ali na região que é difícil implantar binários. Então ali é um desafio grande a nossa Zona Sul. Tá? Então precisamos buscar investimentos. Eu sei que é complicado, a gente fala que trazer recursos para as obras é um desafio para os nossos prefeitos, né?
Mas ali nós vamos precisar de ações muito fortes e imediatas, porque a cidade vai travar depois, já está travada na Zona Sul, né? Mas vamos ali, a coisa tende a se agravar mais ainda. Vamos aproveitar, né, professor, que vai começar em 2025, ano novo, vai colocar na pauta ali, né, melhoria, mobilidade na Zona Sul para facilitar para toda a cidade, certamente também. Murilo Teixeira Carvalho, professor, arquiteto e urbanista. Professor, obrigado pelo bate-papo. Nunca é demais a gente falar de mobilidade e discutir esse tema, porque quando o morador sai de casa às 7 da manhã e chega atrasado para o trabalho, o dia dele já começa atravessado. Quando ele sai para uma consulta médica, chega lá também atrasado, quer dizer, complica demais. Então a gente precisa sentar, discutir, ver o que é melhor para a cidade, e é essa a proposta da gente trazer esse tema aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, boa semana para o senhor. Eu te agradeço. Obrigado.